Olá a todos. Nós vamos fazer aqui no Polêmicas do Nosso Tempo uma série de vídeos chamada Desmistificando Fatos. O objetivo desses vídeos é analisar criteriosamente alguns fatos, algumas informações que andam circulando nas redes sociais, em discursos jornalísticos, acerca de determinadas personalidades, pensadores e etc. O primeiro vídeo aqui que nós vamos fazer é sobre Paulo Freire, patrono da educação brasileira, e o título vai ser: Paulo Freire é o culpado do estado atual da educação brasileira? É isso que nós vamos fazer agora. Então, veja só, vou fazer uma leitura aqui de um artigo, de uma entrevista que o Paulo Freire deu na Folha de São Paulo em 1994, tá? Ele está num livro aqui, ó, chamado Educação contra a Barbárie, organizado pelo professor Fernando Cássio. Aliás, eu sugiro a leitura desse livro, muito atual. Ele dá um panorama geral da educação brasileira. Nessa entrevista, Paulo Freire, o professor Sérgio Haddad, ele pega uma citação do Paulo Freire lá dos anos de 94 e ele diz o seguinte, ó: Tu sabes, em tese, que o analfabetismo poderia ter sido erradicado com ou sem Paulo Freire. O que faltou, centralmente, foi decisão política. A sociedade brasileira é profundamente autoritária e elitista. Para a classe dominante, reconhecer os direitos fundamentais das classes populares não é fácil. Nos anos 60, fui considerado um inimigo de Deus e da pátria, um bandido terrível. Pois bem, hoje eu já não seria mais considerado inimigo de Deus. Você veja o que é a história. Hoje diriam apenas que sou um saudosista das esquerdas. O discurso da classe dominante mudou, mas ele continua não concordando de jeito nenhum que as massas populares se tornem lúcidas. Vejam só que interessante essa citação. Nós vamos fazer um grande desdobramento sobre ela. O ponto central aqui, que está nessa fala de Paulo Freire, é: a grande dificuldade das elites é que as massas se tornem lúcidas. Vocês sabem que para fazer uma certa compreensão do presente é sempre necessário a gente olhar para o passado como um certo reflexo do que acontece no Brasil contemporâneo. E o Brasil é um caso específico. Vocês sabem que desde o início da chegada dos portugueses, em específico os jesuítas, a educação ela sempre foi pautada por aquilo que Paulo Freire chama de educação bancária, de autoritarismo. Ou seja, se vocês quiserem utilizar outro teórico muito importante para a educação brasileira, Maurício Trachtenberg, ele vai dizer que a educação nada mais nada menos é que no Brasil a inculcação de valores ideológicos formais pela burocracia estatal. Isso está num artigo chamado Delinquência Acadêmica, tá? Pois bem, tendo esse objetivo central da educação brasileira, vão se passar séculos e séculos até que haja uma certa democratização do acesso à escola. Pois bem, pensem e analisem. Nós temos acesso à escola e hoje, contraditoriamente, que tem as redes sociais, essa sociedade em rede, um termo utilizado pelo sociólogo espanhol Manuel Castells, teoricamente deveríamos ter acesso, as pessoas deveriam ter acesso aos conhecimentos produzidos culturalmente. Mas o que acontece é justamente o seu contrário. E se vocês pegarem os dados educacionais de exames, eles vão demonstrar o quê? Que a nossa educação, ela está entre o topo da tabela. O topo da tabela dos melhores? Não. É o topo de baixo. Significa o quê? Que nós estamos entre os piores.
Mas, cuidado, os dados estatísticos, eles são indicadores, eles não são reveladores da verdade. O que eu quero dizer com isso com Paulo Freire? Antes mesmo de Paulo Freire, a educação aqui ela já sempre foi dualista. O que eu quero dizer com dualista? Ela tem um certo tipo de educação para as elites e um outro certo tipo de educação para os pobres, os massificados. Não sou eu que que elaborei esse termo, educação dualista. É o professor Moacir Gadotti, um dos que conviveram diretamente com Paulo Freire, professor aposentado hoje da Universidade de São Paulo. Então, a educação sendo dualista, ela vai pautar dois tipos de educação. E aí vamos parar e pensar. A educação ela vai ser democrática, como pretensamente diz. Para ser uma educação democrática é necessário ter que todos tenham acesso a determinados tipos de conhecimentos, que todos consigam aprender, que todos não sejam excluídos. Então, se analisarmos inúmeros dados da educação, ou ler vários livros de teóricos, Paulo Freire, Maurício Trottenberg, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, são grandes teóricos da educação da Escola Nova, vocês vão perceber que a educação brasileira sempre tem uma luta para a melhoria. Então, dizer que Paulo Freire seria o culpado da nossa educação é um grande engodo, porque isso é fruto de um processo histórico que já vem acontecendo há muito tempo. O grande problema que há, principalmente agora com esses grupos mais conservadores, é que Paulo Freire ele promove uma educação crítica e ele vai desestabilizar o lugar de autoridade. O professor, ele pode ser, no caso que ele chama de educador, ele pode ser educando e educador e vice-versa. Há uma relação dialógica entre professor e aluno, entre educador e educando. Ambos aprendem numa investigação rigorosa, metódica, aquilo que Paulo Freire vai chamar que todas as pessoas devem ter curiosidade epistemológica. Mas, nessa estrutura estatal que nós temos hoje, que não promove essa curiosidade epistemológica, é justamente o seu contrário, ela mata essa curiosidade das pessoas desde a tenra infância. A educação é marcada pelo depósito bancário, ou seja, depósito de conhecimento sobre o outro e o silenciamento do outro. Você não vai promover a criticidade dele, você não vai provocá-lo no sentido de despertar as virtudes básicas que esse homem ou essa mulher deveriam ter. Então, Paulo Freire é perseguido por isso, porque ele é um cara que vai, por meio das palavras geradoras, gerar vários tipos de situações de discursos históricos, políticos, éticos, sociais, psicológicos, e a partir disso as pessoas vão descobrindo o processo do conhecimento. Afinal de contas, o conhecimento é uma produção histórica dos homens, não é uma produção individual de certos indivíduos, como requerem determinados grupos mais liberais, alguma coisa desse tipo. Pois bem, desmistificando aqui, dizer que Paulo Freire é o culpado da educação brasileira é um engodo. Outro dado interessante que vocês precisam saber, Paulo Freire é o terceiro autor mais citado na área de humanas, está à frente de pensadores de peso como Michel Foucault e Karl Marx. Nas universidades americanas, a obra Pedagogia do Oprimido ela faz parte da grade curricular de inúmeros cursos de pedagogia. E aqui no Brasil, muitas universidades não estudam Paulo Freire. Então é isso que vocês precisam entender. Há uma certa acusação de culpabilidade da educação brasileira sobre Paulo Freire que não faz sentido. Segundo fato, além de ser um grande autor de renome internacional e ser esquecido aqui no Brasil, sua prática política pedagógica teve uma atuação apenas lá na cidade de Angicos, em meados de anos 50 e anos 60. Depois disso, nunca houve o chamado método Paulo Freire implementado em nenhuma escola brasileira aqui.
nós temos experiências informais, mas experiências formais dentro das escolas, isso é inexistente. Quem diz isso é um dos maiores especialistas em Paulo Freire, o professor José Eustáquio Romão. Paulo Freire nunca foi praticado no Brasil, a pedagogia freiriana, vamos dizer assim, institucionalmente falando. Práticas informais nós temos várias, mas como prática de política educacional de governo, não. Tudo bem? Outro fato interessante que vocês devem saber aqui é o seguinte: se a tomada de consciência, como Paulo Freire diz, abre caminho à expressão das insatisfações sociais, é porque são componentes reais de uma situação de opressão. Esse é o ponto básico da pedagogia do oprimido de Paulo Freire. A construção de conhecimento se dá não por alguém que está acima, mas é uma construção em conjunto, onde ambos os homens vão dialogando e trocando saberes e um conhecendo ao outro, um criticando ao outro, e o saber, numa relação dialética, vai sendo construído. Pois bem, é exatamente isso que é o grande perigo que os conservadores, que não concordam com Paulo Freire, vão dizer que ele é o grande culpado, porque Paulo Freire é um cara do diálogo, da educação como prática da liberdade. Para encerrar essa desmistificação aqui, que eu acho que já ficou um pouco claro para vocês entenderem, que para analisar o grande erro da educação brasileira, que não é somente um erro desse governo que está agora, é também iniciado já desde lá da colonização do Brasil e passando até pelos governos petistas, que não promoveram a chamada cidadania, consciência cidadã, ao contrário, promoveram uma certa continuidade de um neoliberalismo e a educação seguiu esse rumo. Vou citar uma frase do Paulo Freire muito interessante e que fique como reflexão para vocês. A frase está na obra Pedagogia da Autonomia, essa importantíssima obra que vendeu já mais de 500 mil de cópias. Ela diz o seguinte, no ponto chamado Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Paulo Freire diz o seguinte: por que não aproveitar a experiência que tem alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferece à saúde das gentes? Pois bem, esse é o Paulo Freire. É um educador que, ao se colocar como educando e como aprendiz também, ambos, tanto o educador e o educando, aprendem numa relação dialética. Talvez esse seja o grande medo que essas pessoas tenham de Paulo Freire, porque ele é um grande despertador de consciências. Sua obra, riquíssima, ela promove reflexão a um mundo que está completamente abandonado em termos de educação. Pare e pense sobre Paulo Freire, sobre as ideias que ele desenvolveu. Também analisem outros autores interessantíssimos que nós temos, que é bem parecido com Paulo Freire, Maurício Trachtenberg. A partir da leitura de Paulo Freire, observe a realidade. Você que é professor, como eu, que estamos na escola pública, analise a realidade das escolas brasileiras públicas e até privadas e questione: será que a educação brasileira ela promove de fato uma consciência cidadã livre, crítica e desinteressada? Pense você nessas questões e tente responder por si só.